Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Estamos hoje no 26º dia da nossa mistagogia, nesta quinta-feira. Vamos então rogar ao Senhor que, através das palavras de Santo Ambrósio, nos ajude a nos apaixonarmos ainda mais por esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E pela graça que Ele nos concede e preserva em nós através dos seus sacramentos, para que possamos chegar no dia de Pentecostes, cheios de um coração aberto para Deus, para o Espírito Santo de Deus continuar a sua obra em cada um de nós. Vamos ver então o que Santo Ambrósio vai estar nos falando no dia de hoje. Nesse 26º dia, Santo Ambrósio nos fala sobre memorial. Ok. Saiba então que este é um sacramento que foi prefigurado muito antes. E aprenda o quão grande é o sacramento. Veja o que ele diz. Toda vez que você faz isso, você faz em memória de mim até que eu volte. E o Padre nos diz: nós lembramos sua paixão, sua ressurreição dos mortos e sua ascensão em glória. E nós oferecemos a vós este sacrifício santo e perfeito, o pão da vida e o cálice da salvação eterna. Olhai com favor para essas ofertas e aceitai-as tal como aceitastes os dons do vosso servo Abel, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e o pão e o vinho oferecidos pelo seu sacerdote, Melquisedeque. Então, o que o apóstolo está dizendo a você? Toda vez que recebemos a Eucaristia, proclamamos a morte do Senhor. Proclamamos sua morte. E ao proclamarmos a sua morte, proclamamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o sangue for derramado, é derramado pela remissão dos pecados, eu sempre o devo receber, para que meus pecados sempre sejam perdoados. Só um esclarecimento aqui. Não é que a cada missa, quando pronunciamos essas palavras, Jesus morra outra vez. Mas para Deus não há presente, passado e futuro. Cada vez que essas palavras são pronunciadas na missa, nós somos levados no tempo até o momento em que Jesus efetivamente entregou a sua vida por nós. Se eu estou sempre pecando, diz Santo Ambrósio, eu deveria estar sempre tomando desse remédio para a remissão dos meus pecados. Que o Senhor nosso Deus preserve para você a graça que Ele deu e ilumine mais plenamente os olhos que Ele abriu para você, através de seu único Filho, nosso Senhor, Deus, Rei e Salvador, através de quem e com quem Ele, Deus, recebe louvor, honra, glória, majestade, com o poder do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Então, o que Santo Ambrósio está nos dizendo? Se você se reconhece pecador, você precisa do remédio contra o seu pecado. E o remédio contra o seu pecado é a lavagem desses seus pecados, que o sangue derramado de Jesus conseguiu para você. Quanto mais pecador você é, meu irmão, mais você deve se aproximar desse sacrifício de remissão. Algumas vezes fazemos o contrário. Nos achamos indignos de Deus porque somos pecadores e nos afastamos dele. Quando você desiste de Deus porque não consegue vencer a si mesmo, só tem uma pessoa que fica feliz e não é Jesus Cristo. Quanto mais pecador você for, mais recorra ao santo remédio da Eucaristia.
Confesse os seus pecados. Confesse sempre. E receba, cheio de esperança, a Eucaristia. Esse memorial, esse remédio, te lava, te purifica, te santifica e te fortalece para não pecar outra vez. Então, não se entregue à doença, seja ela qual for. Depressão, solidão, angústia, medo, pecado. Não. Tome o xarope certo. Receba Jesus Cristo em você. Ele pode te fazer novo. Ele pode te curar. Para rezarmos no dia de hoje, toda vez que recebemos a comunhão, proclamamos a morte do Senhor. Proclamamos também sua ressurreição e ascensão. Mas o que Santo Ambrósio quer se concentrar nesse momento é que, na comunhão, recebemos o sangue que alveja as nossas vestes. Lembre-se disso. Se o sangue for derramado para a remissão dos pecados, eu sempre o devo receber, para que meus pecados sempre sejam perdoados. Só lembrando que para podermos receber esse corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, precisamos estar com a alma em estado de graça, ou sem pecados mortais. Então, se você tem pecados graves, procure o remédio da confissão primeiro, antes do remédio da Eucaristia. Que o Senhor nos ilumine plenamente, nos dando olhos que saibam ver e ouvidos que saibam ouvir, para entendermos a bênção que esse sacramento tem reservado para nós. Para você guardar no seu coração, eu que estou sempre pecando, sempre deveria ter um remédio. E esse remédio é Jesus Cristo. Para você praticar, devemos frequentemente lembrarmos a morte do Senhor. Ele morreu não apenas por nós, bilhões de pessoas que viveram, vivem ou viverão na história, mas ele morreu especificamente por você, por mim, por aquele seu marido por quem você reza, pelo filho por quem você suplica, pelo chefe que te persegue, pela vizinha que te incomoda. Ele morreu especialmente por cada pessoa, e não como se nós fôssemos uma formiguinha no meio de um formigueiro. Deus nos conhece pessoalmente pelo nome. Ele morre por nós em particular. Segundo Santo Ambrósio, ele morre por nós como se a nossa fosse a única alma que importa no mundo. A ovelha perdida, que ele vai buscar e apanha nos ombros. Seus pecados em particular foram a razão para a morte de Jesus. E a morte de Jesus é o remédio que esses seus pecados precisam. Portanto, medite no sofrimento, na morte de Jesus, especialmente a cada sexta-feira, porque ele morreu numa sexta-feira. Nossos pais tinham o hábito de se preservar nas sextas-feiras, fazendo jejuns e penitências, não comendo carne nesse dia, por exemplo. Nós podemos também estabelecer um sacrifício pessoal nosso, para ser praticado sempre às sextas-feiras. Proclamar sua morte e agradecer por isso é uma maneira tradicional de fazer isso, além da missa, é orar as estações da cruz, a Via Crucis, todas as sextas-feiras. Por que não? Vamos assumir bons propósitos e celebrar esse memorial. Amém? Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã.